Números 24. Hoje nós vamos finalizar toda essa cena, esse capítulo aqui sobre o profeta Balaão e toda essa trajetória aqui da maldição e da bênção. Eu creio que isso deve ter entrado no nosso coração algumas coisas muito importantes, princípios, pontos primordiais para a gente entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é vivo. O apóstolo Paulo fala das regiões celestiais. E o nosso mundo, ele é como um prédio de 2 andares. O mundo de baixo é natural, mas o mundo de cima é espiritual. O mundo de baixo trafega, toca e pode entrar no mundo de cima. E o mundo de cima também entra no mundo de baixo. Então hoje, para a gente finalizar esse capítulo 24, eu quero ler esse texto com vocês, que é aqui a finalização. O capítulo 23 tem ali 2 cenas de levantar 7 altares, derramamento de sangue. Tem aqui a cena do elemento sangue ser derramado para que atraísse demônios, para que se atraísse o mundo espiritual para sobre aqueles altares. E o sangue é esse elemento que atrairia essas hostes, essas potestades, e estava sendo formado ali uma plataforma, um altar do culto da maldição. E nós precisamos entender que o nosso mundo hoje, nós vivemos exatamente debaixo do mesmo céu que Moisés viveu, que Araão viveu, que Josué viveu, que Balaão viveu, o mesmo céu. Nós vivemos debaixo das mesmas hostes. Nós somos tão pó, tão cinza quanto Balaque, quanto aquele povo que estava ali. Nós precisamos entender que o mundo espiritual se manifesta. Temos aqui a cena desses 7 altares num lugar, 7 altares em outro lugar, sacrifícios, oferendas. O capítulo 24 é ali a fase final. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, que Balaão abençoa Israel pela 3ª vez. O contrato era para amaldiçoar o povo. O honorário, o pagamento era para a palavra de maldição. Então, meus irmãos, a palavra de maldição, ela existe. Você imagina aquela situação, o pai ou a mãe não estão bem de acordo com a faculdade que o filho vai fazer, porque o pai queria que o filho fizesse engenharia, mas o filho escolheu um outro curso e o pai amaldiçoa, ou simplesmente às vezes não abençoa. Isso pode vir sobre esse filho, isso pode pegar, isso pode às vezes estrangular por anos essa pessoa. Então, se no mundo espiritual há bênçãos, e nós já vamos falar sobre bênçãos liberadas, nós precisamos nos atentar sobre a maldição liberada também. A maldição liberada. E há pais que liberam maldição sobre os filhos, e há filhos que liberam maldição sobre os pais. Há um texto em Provérbios que diz que os filhos que amaldiçoam os pais, apagar-se-lhe-á a sua lanterna nas mais tremendas trevas. Então as nossas palavras, elas têm autoridade no mundo espiritual. E tinha ali uma autorização que o Balaão estava buscando para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não liberou essa autoridade para ele. Quando ele abriu a boca para tentar amaldiçoar, não saíram palavras de maldição, mas palavras de bênção. Nós não vamos ter certeza se esse Balaão aqui
entrou numa comunhão com Deus, uma comunhão de conversão, mas nós sabemos pelo texto que de alguma forma bem sobrenatural Deus usou esse cara. Deus usou essa pessoa. Talvez como uma mula, e depois que usou ele foi para casa, nunca mais foi usado, mas nesse texto aqui ele foi usado. No verso 15 até o verso 25, a gente vai ver aqui a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Seria ali quase como mais uma vez. Ele tentou amaldiçoar, mas só saíam palavras de bênção. Meus irmãos, nós precisamos nos atentar a essas coisas. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós liberamos sobre as pessoas. E principalmente os pais. Quantas vezes a gente já ouviu testemunhos de pessoas que chegam e a gente vai conversando, até que chega num dia em que há uma liberação de um mistério, quando se abre quase como um tesouro, mas não é um tesouro bom, mas uma coisa escondida, da pessoa dizer assim: minha mãe sempre dizia que eu nunca seria nada. E às vezes a criança não consegue aprender, e a mãe diz para o filho ou para a filha: você nunca vai aprender. Se libera uma palavra de maldição, há um bloqueio. Às vezes o pai libera palavras de maldição sobre os filhos, só porque os filhos não andam exatamente na velocidade que o pai anda, e amaldiçoa. Às vezes as pessoas começam a perengar pela vida, porque realmente houve uma palavra de maldição sobre a vida dessa pessoa. Você consegue compreender isso? Então o texto aqui insiste que os pais devem abençoar os seus filhos, que um profeta abençoe a sua geração, que um apóstolo, que um pregador abençoe com palavra de elucidação, com abertura, com descortinar dos mistérios daqueles que ouvem a sua palavra pregada. Dadas esses pontos, eu vou ler o texto para a gente fazer algumas aplicações. Eu vou rebuscar algumas coisas para a gente encerrar esse assunto. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos agouros. Tinha ali agouros, gente que trabalhava para Satanás, sacerdotes de algum deus sanguinário, agouros. Mas voltou o rosto para o deserto, ele olhou para onde estava o povo. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag. Agag era um rei amalequita, aquele rei que bem depois lá para frente, lá no texto dos Juízes, das Crônicas, nós vamos ver que o Saul devia ter matado ele, mas não matou. Tem um processo ali, e nesse processo o Saul perdeu a unção de rei. Então Agag era um rei amalequita. Seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Lembra da bênção e da maldição que Deus colocou na boca do Abraão?
Você vai abençoar aqueles que te abençoem e vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Deus deu essa chave para o Abraão. Então essa mesma chave foi colocada na boca do Balaão para ser transferida para o povo. E eles eram descendentes de Abraão. 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoastes. Mas tinha um detalhe: aqueles que o Balaque olhava e entendia como inimigos eram amigos de Deus. Eram amigos de Deus. E quem poderá tocar nos amigos de Deus? Ninguém. Ninguém pode tocar nos amigos do Senhor. Eles são selados pelo Espírito Santo. Verso 11. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal? O que o Senhor falar, isso falarei. Agora, eis que eu vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então o Balaão abre de novo a boca em profecia. Deus usa o homem para abrir a boca em profecia, para falar não daqui a 2 dias, mas para falar durante o que aconteceria durante 2000 anos aquele povo, o povo de Israel. Então proferiu a palavra, sua palavra, e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos também, será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha, todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém? O capítulo 22 e o capítulo 23, principalmente o 23, ele tem aqui um recheio muito especial. Floresce aqui algo muito importante que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Irei buscar essa verdade de Deus. Nós vamos olhar para a importância que há nos rituais. Então, às vezes, algumas linhas, alguns braços evangélicos têm algo contra os rituais. Não pode mais ter ritual, porque ritual de repente vem da igreja romana, então a gente tem que desprezar tudo. Mas nós vamos olhar para a importância que há nos rituais. No mundo das trevas, os rituais fecham e abrem tempos, e fecham e abrem portas. Por que é que foram levantados 7 altares aqui? Porque aquilo já tinha funcionado muitas vezes. Quantas vezes nas guerras o Balaão foi contratado para fazer ali um feitiço, um trabalho no mundo espiritual
e ele sabia o que ele estava fazendo, e quantas vezes aqueles 7 altares, com aqueles 7 novilhos, aqueles 7 carneiros, aquilo tinha funcionado. Rituais. E esses rituais no mundo das trevas, eles fecham e abrem portas, fecham e abrem tempos. Nós falamos uma beliscadinha na pregação passada sobre a questão de a macumba pega ou não? E nós respondemos que sim, está com legalidade na vida, abre. Aquela macumba, aquilo foi um ritual? Foi, e aquilo tem poder e autoridade no mundo espiritual. Então aquele ritual foi aceito. Rituais fecham e abrem tempos e fecham e abrem portas. No reino do Espírito do céu, rituais também são marcas de ordenança de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Deus ordenou rituais. Deus eternizou o ritual de cobertura de Adão e Eva. Deus fez o primeiro ritual de sacrificar um cordeiro, de ser o sacerdote, para ensinar o Adão, e o Adão ensinou provavelmente o Abel. E ali foi um ritual, aquilo foi um ritual. Deus ensinou os rituais. O ritual de Abel, de sacrificar, de trazer um cordeiro ali, foi aceitado na eternidade. O mundo espiritual aceitou isso. A Bíblia diz com clareza que subiu aos céus e foi aceito, já que o ritual do seu irmão não foi aceito. Os rituais são aceitos no mundo espiritual. Noé ritualizou o começo da história na terra, terminou um capítulo da história da terra. Passou o dilúvio, passou um capítulo dessa história, saiu da arca, começou-se um novo tempo. Ele deu o passo com o pé direito, levantando um altar e levantando um ritual. E aquilo foi aceito no mundo espiritual de Deus. E a Bíblia diz que Deus veio e fez aliança com Noé. Já pensou? Às vezes a gente quer ter uma aliança com Deus, e às vezes as pessoas pensam é só fazer o sinal da cruz e já tem uma aliança com Deus. Olha o que o Noé passou: 100 a 120 anos construindo uma arca, ficando ali todos esses meses na arca, fazendo o trabalho de Deus certinho. Aí quando ele saiu da missão, aí Deus fez uma aliança com ele. E Deus fez a aliança. Deus estabeleceu a aliança com o arco-íris. E quando o Noé e a sua descendência olharam para o arco-íris, aquilo foi um ritual no céu. E Deus estabeleceu: nunca mais destruirei o mundo com água. E assim está acontecendo desde aquele tempo. Abraão ritualizou a aliança feita em Isaac com uma circuncisão. Foi um dia de ritual. Então nós precisamos nos atentar com as duas antenas para essa verdade bíblica. E Deus mandou o seu povo preparar a Páscoa. E a Páscoa naquela noite, na saída do Egito, foi o quê? Foi um ritual. Mata o cordeiro, assa o cordeiro sobre as brasas, faz ali a massa do pão asmo, mas não come tudo, leva um pouco para a viagem, se assentam com a família, vocês pegam do sangue que vocês vão guardar, passam nos umbrais das portas. Tudo aquilo foi um ritual. Deus mandou que fosse feito. Deus ordenou a Páscoa, Deus ordenou a festa dos pães asmos, Deus ordenou a festa do Pentecostes. E nós vamos ver lá naqueles textos bíblicos, enquanto que o povo estava desviado da presença de Deus, eles nem comemoravam a Páscoa e nem o Pentecostes. Em Neemias 8, quando há o grande avivamento após a reforma de Ageu, o texto diz que voltou-se a comemorar o Pentecostes e as Páscoas. Deus ordenou rituais. Deus sempre marcou tempos e épocas e lugares com rituais. Os ímpios em celebrações seculares fazem rituais. E os rituais são programados. E os rituais são importantíssimos em todos os lugares. Fazem rituais de iniciação, por exemplo, para eventos. Quando você vai ver o grande prêmio do Oscar, tem um ritual ali? Ou eles jogam os prêmios para a plateia e cada um vai para casa? Há um ritual de horas. Meus irmãos, aquilo é um acesso ao lugar no mundo espiritual. Aquilo não é feito simplesmente aos olhos humanos.
há um acesso, há um lugar espiritual aonde aquilo entra, é aceito e bem-vindo. Olha só o ritual, o grande prêmio do Oscar, Copa do Mundo. Começou a Copa do Mundo, começa com um jogo ou começa com rituais? Um show, e normalmente um show assim com alguém bem conhecido para exaltar alguma coisa. Cristão não é, mas é um ritual. É um ritual. Então olha, vamos olhar para os rituais. Por exemplo, as celebrações, as Olimpíadas, é feito a abertura com rituais. Copa América começa e termina com celebrações que marcam entrada e saída. O mundo secular faz rituais. E essa palavra, essa mensagem, ela precisa marcar o nosso coração, porque nós estamos num período de transição em que nós entendemos o ritualismo vazio e nós temos às vezes dificuldade de entender que o ritual permanece. Deus ainda manda a gente andar em rituais. Meus irmãos, isso não é uma palavra estranha, esquisita, isso é bíblico. Há rituais bíblicos. Os rituais devem fazer parte da igreja do Senhor, nesses dias atuais. Por exemplo, batismos são ordenados. Um batismo é um ritual. E um batismo é um ritual que toca o mundo espiritual. O mundo natural de baixo se move, se conecta, se vincula a alguma coisa. Há ali algo profundo, um desejo de uma aliança. Um pai e uma mãe convertidos trazem a sua criança para fazer uma aliança com Deus. Isso pode ser aceito no mundo espiritual ou não. É um ritual. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro: aqueles que crerem e forem batizados, falando de batismo de adulto. Mas aí as pessoas dizem assim: mas eu sei que eu sou convertido, não preciso disso. E às vezes essa mensagem se propaga de boca em boca, de família em família. Essa mensagem não é bíblica. A mensagem bíblica é: se creres e fores batizado. A gente vai ver a casa de Lídia, toda a casa passou por um ritual de batismo. A casa do carcereiro passou por um ritual de batismo. A casa de Cornélio, seus parentes passaram por um ritual de batismo. O Pentecostes foi um ritual, mas ele não foi vazio. Por exemplo, o casamento. Casamento é um ritual, mas aí às vezes o nosso mundo moderno, satânico, traz essa mensagem assim: não precisa casar, porque assim, eu conheço tanta gente que é casado e separou. Vocês já ouviram isso? O problema de separar, muitas vezes as raízes estão lá no namoro. Às vezes uma fornicação, aí depois vai da paixão para a rejeição no casamento, mas não é o ato, não é o ritual. Então às vezes o casal já entrou mal preparado e o ritual não tem autoridade para conduzir o restante, estoura tudo. Aí o outro acaba estourando. Mas é uma ordenança bíblica que o casamento seja feito e que seja um ritual oficial, em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É necessário que aconteça. Então, só para a gente entender um pouco mais e ir mais a fundo, o casamento ele tem 4 bênçãos. Ele precisa ser abençoado por Deus. Para ser abençoado por Deus, precisa estar tudo conectado, não é do seu jeito, é do jeito dele. O casamento precisa ser abençoado pelos pais. Abraão e Sara abençoaram o casamento do seu filho. Inclusive, o Abraão mandou trazer uma noiva e teve bênção. O casamento precisa ser abençoado pela igreja. Por isso que o casamento precisa ser algo público em meio à igreja, para que a igreja abençoe, a bênção eclesiástica. O casamento precisa ser abençoado pelo Estado. O casamento precisa acontecer no civil, precisa ter a bênção do Estado. São 4 bênçãos, e todas elas são rituais e são aceitas no mundo espiritual de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos colocar uma coisa mais perigosa aqui no meio. Vamos falar uma coisa bem perigosa. O casamento homoafetivo
ele tem aceitação no mundo espiritual? Claro que tem. É por isso que até o casamento homoafetivo é feito por meio de um ritual. Você entendeu isso? Rituais, confissão pública de fé, é um ritual que precisa existir no meio da igreja de Jesus. A pessoa faz ali o seu aprendizado sobre a Bíblia, sobre o entendimento. Então o adolescente, ele faz a sua confissão pública de fé diante de toda a igreja, dizendo: eu aprendi o Evangelho, eu não sou mais um ignorante do Evangelho. Ou o novo membro vem para a igreja e faz o curso de membros, faz a confissão pública de fé, dizendo: eu entendi o Evangelho, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Isso precisa ser feito por meio de um ritual, e rituais tocam o mundo espiritual. Posso ouvir um amém de entendimento? Amém. A ceia do Senhor, o que Jesus mandou preparar naquela quinta-feira à noite? Aquela ceia foi o quê? Foi um ritual, e Jesus ainda ordenou que se faça sempre e todas as vezes em memória dele. O apóstolo Paulo puxa esse mesmo assunto de Jesus e diz: olha, não é de mim, eu estou dando para vocês algo que eu já recebi do Senhor Jesus. Quando vocês vão tomar ceia, que seja assim, 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 assado e frito. E ordenou que aquele ritual se estabelecesse até que Jesus venha. E quem uma vez começa de tomar ceia, nunca mais pode parar. Porque é um voto quebrado quando você para de tomar ceia. É quebrar voto. Em Eclesiastes 5, a Bíblia chama de tolo quem quebra votos com o Senhor. A instalação pastoral em uma igreja, ela precisa ser feita debaixo de ritual? Claro que sim. A autoridade, ela é sempre colocada sobre quem está abaixo. A autoridade passa a autoridade. A autoridade vem de autoridade. Nunca alguém de baixo vai abençoar com a autoridade quem está em cima, mas quem está em cima abençoa com a autoridade quem está embaixo. Meus irmãos, o mundo espiritual, aquilo é um marco. Quando alguém da igreja mais alto, eleito, aceito por um concílio, aceito por uma reunião de todos, vem, coloca as mãos e abençoa, faz uma instalação pastoral numa igreja. Nós nunca podemos desvincular. Essas coisas têm autoridade no mundo espiritual. A instalação de lideranças em igrejas, esses rituais, eles têm autoridade. Nós vamos olhar para o mundo secular, mas também não menos santo, os municípios. Esse ano nós vamos ter eleição municipal. Aí no primeiro dia de janeiro de 2025, há a instalação do prefeito e vereadores. E é um ritual, é cantado o hino da bandeira, o hino nacional, o hino do nosso estado, e é cantado, é feito um ritual, é feito um juramento, é um ritual. Então divisas são colocadas debaixo dessas autoridades, valores financeiros são colocados nas mãos dessas autoridades para que elas administram, e isso é feito debaixo de um ritual. Meus irmãos, o país é administrado por rituais e necessita de atos oficiais na administração. Não despreze os rituais. Nós precisamos ter medo e receio do ritualismo vazio. Que a pessoa, ela confia que o ritual vai me segurar junto no casamento. O ritual vai garantir a minha salvação pelo batismo. O ritual vai me dar a graça da salvação pela ceia. O ritual, só pelo ritual é vazio. Mas os rituais na presença de Deus têm autoridade no mundo espiritual. Em Atos capítulo 13, verso 1 a 3, oficialmente Barnabé e Paulo foram enviados para a primeira viagem missionária, e houve ali um ritual de oração e jejuns. Então não foi assim, atirado assim, vão lá, fazem missões e se auto-enviam para as missões. A igreja orou, toda a igreja de Antioquia orou, e foi feito debaixo de um ritual de bênção, enviado a essas pessoas para serem missionários. Em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé fazem a instalação de presbíteros na igreja, e o texto diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, havia um ritual ali. Amém? Amém. Olha que importante. É por isso que muitas vezes, assim nas conversas mais particulares, às vezes a gente fala para a família, quando vocês vão resolver um problema, vocês precisam ter um momento oficial. E não ficar tirando pedras um no outro assim, em qualquer lugar. Isso é crime de guerra. Tem que ter um lugar oficial, uma conversa oficial. E oficial ali na mesa, ou ao pé da cama, resolver o problema oficial. A família sentar com os filhos e oficialmente conversar. Isso tem autoridade no mundo espiritual, porque as nossas decisões, elas deliberam forças e autoridades. Amém? Conseguimos entender isso? Quando nós decidimos as coisas do nosso coração, nós propagamos isso para Deus e estabelecemos um caminho de autoridade no mundo espiritual. Rituais com discernimento e motivação correta são bênçãos, mas ritualismos vazios são uma maldição para um povo. Cuidado com os ritualismos vazios. Cuidado com os ritualismos vazios. O ritual não tem poder e autoridade. Quem tem poder e autoridade é Deus. Mas os nossos rituais firmados no Cristo da cruz, esses têm autoridade. E fora do Cristo da cruz é ritualismo vazio. Então Jesus precisa ser o nosso centro em tudo. Por que é que eu puxei esse tema? Por causa dos rituais aqui. E esses rituais, eles afetaram a boca do Balaão, porque Deus mudou a autoridade da coisa e não deixou que a maldição entrasse no coração dele, mas enviou dentro dele a palavra da bênção. Rituais afetaram toda essa situação. Então, entre a maldição e a bênção, o que é bênção? Será que vale a pena a gente tirar assim, um momento e refletir? Eu acho que às vezes a gente não faz isso. O que é uma bênção? O que é ser abençoado? Você já parou para analisar isso? O que é ser abençoado? Se a gente abriria aqui a oportunidade para falar, cada um entenderia o que na sua vida seria uma bênção. E às vezes não bateria o mesmo propósito, mas cada um olharia de uma outra forma a graça que gostaria de receber. E o que é ser abençoado? No Antigo Testamento, a palavra bênção geralmente traduz do hebraico, bênção no hebraico, berakah, bênção, que pode significar algo como bênção, fonte de bem, fonte de bênção, prosperidade, louvor de Deus, presente, acordo de paz, também é uma bênção, portas abertas é uma bênção, graça derramada é uma bênção. Outra palavra usada como bênção nas escrituras é Macários, e a palavra Macários é bem-aventurado, que significa também portas abertas ou favor imerecido. Por isso que nós vamos encontrar lá no Sermão do Monte Jesus falando das bem-aventuranças, é portas abertas. Essa palavra aparece em muitas passagens bíblicas se referindo à concessão de bem, tomar posse, concessão de bem, e muitas vezes contrasta com maldição. Então nós temos de um lado a bênção, do outro lado maldição. Deuteronômio 28 é um texto que tem 14 versos de bênção, ou 15, e até os 76 é maldição. Então a bênção está atrelada com a obediência e a maldição com a desobediência. Então nós também podemos produzir bênção sobre a nossa vida, ou atrair a bênção de Deus sobre a nossa vida, depende das nossas escolhas, depende dos altares que nós levantamos. Amém? Amém. Fechou o assunto? Altares, rituais, mais a palavra bênção. Vamos olhar alguns pontos. Em Provérbios 18, 22,
há uma bênção. Quando o texto diz aqui, o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o bem do Senhor. O homem que encontra uma esposa encontra uma bênção. Seja a esposa, seja uma bênção. Vamos pegar esse texto aqui. A mulher que encontra um esposo encontra um bem precioso, recebe uma bênção do Senhor. O homem seja uma bênção. E é válido dizer isso, porque vice-versa, às vezes o marido não é lá uma muita bênção para a mulher, é uma dor de cabeça, ou às vezes também vice-versa. As várias faces dessa bênção. O Salmo 128 desenha vários caminhos aonde a bênção preenche a nossa vida. O Salmo 128, se você é bem rápido, vai lá para o Salmo 128. Rapidão. Aí depois você marca ali números para a gente voltar aqui. O Salmo 128 desenha as várias faces da bênção que Deus contempla a vida de um ser humano. Então o meu primeiro ponto aqui na bênção é o Provérbios 18, 22, sobre quem acha um cônjuge é abençoado pelo Senhor. O Salmo 128 tem 6 versos. O verso primeiro diz assim: bem-aventurado, ou Macários, ou portas abertas, aquele que teme ao Senhor, não vem de mim e de você, precisa vir do alto. E esse temer ao Senhor, ele vem num ritual. Quando a pessoa se converte num culto, ela levanta a mão, ela vai para frente, ela dobra o joelho, é um ritual aceito, entra o temor no coração. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você tem uma bênção na tua vida. E o texto diz ainda, e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, nós não corremos atrás de bênção. A caminhada com Deus é uma bênção. A caminhada é uma bênção. Então andar no caminho do Senhor é ter portas abertas, é Macários, é ser abençoado, bem-aventurado. O verso 2, você pode olhar, do trabalho de tuas mãos comerás. Meus irmãos, eu não sei se era na década de 60, 70, entrou na igreja evangélica uma teoria de que o trabalho era maldição porque Adão tinha pecado contra Deus. Isso se propagou na igreja e depois muitos teólogos tiveram que se levantar ao longo da história para desfazer esse mal entendido. Não, o trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma bênção. Claro que o trabalho não pode atrapalhar a nossa vida com Deus, mas trabalhar é uma bênção. Você já pensou se a gente está mal e não pode nem caminhar e você está lá de cama? Que bênção é trabalhar, e que bênção que é poder. O texto diz, do trabalho de tuas mãos comerás, ter produtividade, feliz serás e tudo te irá. Quando você é satisfeito com o trabalho, o seu salário nem está em primeiro lugar. O salário é bom, mas a satisfação te descansa. Verso 3: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira. Agora o texto vai lá de Provérbios 18, 22, para a vida de um homem, dentro de um homem. Agora de dentro de um homem ele vai para a vida de dentro da casa de um homem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Família é bênção. Estava muito fraco esse sim. Família é bênção? Sim. Amém. Até fiquei preocupado. De repente a gente tem que pregar e mostrar que a família é uma bênção. Embora que às vezes as pessoas pensam que a esposa, o marido, os filhos são cruz, mas isso não é verdade não. Às vezes só uma administração um pouco diferente já transforma a realidade ali, muda a situação, já não é mais um peso. Mas a família é uma bênção. Ter casamento é uma bênção, ter família é uma bênção, videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Quando você olha uma foto de uma oliveira, os rebentos é a coisa mais linda. É lindo aquilo é uma natureza linda, os rebentos da oliveira, aquela coisa próspera, é lindo. Família linda é uma bênção. Cuida da tua família. Cuida da tua família. Quem tem uma família é abençoado. Meus irmãos, uma das coisas que Deus curou no Adão, dando para ele uma esposa, foi a solidão. A solidão é terrível.
A solidão não pode ser saciada com nada, a não ser com a companhia de uma pessoa. A solidão foi o primeiro grande problema do Adão. Ele não se identificava com nenhum dos animais que Deus criou, com nenhum dos animais que Ele tinha dado nome. Ele tinha autoridade sobre as coisas, mas não tinha afetividade. Deus criou uma mulher que seria osso dos seus ossos, para acabar com o problema da solidão. Ame quem está com você, para que não se tenha que passar pela solidão, para depois valorizar e dizer: como eu era feliz e não sabia. E olha só, marido, esposa, filhos, como rebentos da oliveira à roda de tua casa. Olha o verso 4, vamos ler bem alto junto. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele volta lá no verso 1 e retoma de novo: que teme ao Senhor. Verso 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Meus irmãos, nós devemos ser felizes aonde Deus nos colocou para morar. Mas é bom morar num lugar aonde tem riqueza. Olha comigo o texto diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de... Quem é a nossa Jerusalém? É a nossa cidade, gente. A nossa cidade é a nossa Jerusalém. Que seja próspera, que as coisas que tenham riquezas. É muito melhor nós termos riquezas ao nosso redor do que a miséria. Que Deus nos abençoe. Que seja próspera a nossa Jerusalém durante os dias da tua vida, os dias da nossa vida. Amém? Amém. Que os nossos vizinhos sejam prósperos. Amém? Amém. Que quem convive conosco seja próspero. E no final, o verso 6: vejas os filhos de teus filhos. Meus irmãos, não é natural alguém ir embora desse mundo, deixar de existir na história jovem. A Bíblia diz que o Abraão foi farto de dias. O Davi foi farto de dias. Eu também quero isso. Meus irmãos, que bênção quando vem os netos e é aquele apego, se tendo filhos, os filhos tendo ali convívio com o pai. Nós já falamos muitas vezes ali sobre orfandade. Amém? Se lembra? Às vezes o pai dá comida, mas não dá vínculo, aquela criança fica órfã. Como uma criança que tem vínculo com o pai e com a mãe é uma criança satisfeita. Na escola, aquela criança, ela vai ser satisfeita. Ela não tem que ficar batendo, gritando, correndo, chamando atenção, porque ela não é uma órfã. Ela é uma criança muito satisfeita, equilibrada, e aquilo faz tão bem para ela, aquela segurança. O pai passa segurança, o pai passa proteção, o pai coloca limites. É uma bênção na vida daquela criança. Aquilo já é uma bênção, mas você imagina a bênção que é quando uma criança tem vínculo com os avós. Me parece que ontem era dia dos avós. Feliz dia dos avós. Amém? Meus irmãos, olha o que o texto diz. O que é bênção aqui? O texto termina falando de dinheiro, de ouro, de prata, de casas, de uma Ferrari novinha. Não, o texto termina falando: veja os filhos de teus filhos, são os netos. Amém? E o texto termina falando: paz sobre Israel. É bênção. Se a gente perguntasse para o Abraão o que é bênção para ele, ele te daria uma resposta. Se você pergunta para Isaac o que é bênção para ele, ele te daria uma outra resposta. Se nós perguntássemos para o José lá do Egito, o maior político do mundo, um político justo, ele diria uma resposta. O que era bênção para ele? Para alguém que vive adoentado, enfermo, ter saúde é uma bênção. Para quem vive atormentado de alma e sofre de insônia, às vezes tem que tomar um monte de remédio e não dorme nem assim direito, pegar no sono e estar liberto disso é uma bênção.
Para quem vive debaixo de maldição hereditária, existe isso, às vezes um peso espiritual. É uma bênção ser liberto e viver na liberdade do Espírito. Para Balaão, ter os olhos abertos foi uma bênção. Amém? Você pode voltar lá para Números 24? O Balaão era um homem de olhos fechados. Lembra? Quando a Agar e o Ismael lá no deserto estavam morrendo de sede, Deus abriu os olhos dela e ela pôde ver um poço que estava na frente delas. Eles morreriam de sede se Deus não abrisse os olhos. O poço estava lá. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, do outro lado, o povo está com muita sede, encontram lá em Mara um poço de águas amargas, e Deus abriu os olhos de Moisés, e então ele entendeu que aquela árvore, aqueles galhos seriam colocados na água e se tornariam das águas amargas em doces. Deus abriu os olhos. Deus precisa abrir os nossos olhos, gente. O Balaão era um cara cego. O cara não viu anjos com espada, não viu nada. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Você fala para a pessoa sobre maldição hereditária e ela vai ficar assim: eu não acredito muito nisso. Você vai falar para a pessoa sobre mundo espiritual, sobre macumba, o cego vai dizer: eu não acredito muito nisso. Cego, não enxerga. O Balaão não enxergava nada, mas a bênção veio sobre a vida dele, e o cara proferiu lá no verso 3, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos, aleluia. Abriu os olhos, meu Deus. Quando Deus abre os nossos olhos para as coisas e caem escamas, santo Deus, que bênção. E às vezes a gente vive de anos de olhos fechados e não enxerga as coisas, e às vezes dá a culpa no governo, dá a culpa em pai e mãe, dá a culpa nos vizinhos. Aí quando Deus abre os olhos, há um cair em si. Meu favor, era eu que estava cego. E Deus abriu os olhos do Balaão. Olha o verso 15. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos. Às vezes nós não temos que pedir para Deus fazer um poço, mas pedir para Deus abrir os nossos olhos. E eu creio que nós vivemos numa cidade, num tempo em que de fato nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos para a gente enxergar as coisas. Amém? Você deve ter tido já experiências aí conversando com pessoas sobre a política do nosso país, a situação financeira, e a pessoa não enxerga. Você já teve isso? Essa experiência? E você sai quase pasmo daquilo, mas a gente tem que ainda agradecer que nós só entendemos porque Deus nos abriu os olhos. Que Deus nos abre os olhos para todas as coisas, gente. Amém? Amém. Meus irmãos, esses dias eu estava conversando com um casal, e é bem interessante, uma conversa bem interessante. Eles não são aqui da nossa comunidade, e eles estavam falando. O homem sentou e ele analisou a vida dele, e ele diz assim: mas é que a gente está juntado porque os nossos pais já fizeram isso, os pais dela fizeram aquilo, e os nossos filhos também podem fazer isso. Eu falei assim: meu Deus, Deus abriu os olhos. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo me alegrou tanto o coração. Deus abriu os olhos. Eu quase disse para ele assim: não foi sangue nem carne que te mostrou isso, mas foi o Espírito Santo. Que Deus nos abra os olhos, gente. Amém. Amém. Que Deus nos abra os olhos. E Balaão foi abençoado. E para Balaão ouvir os ditos de Deus era uma bênção. Olha o verso 4. Palavra daquele que ouve os ditos de... É diferente entre escutar e ouvir. Às vezes você vem na igreja, mas aquilo não tem sentido nenhum. Você só escutou. Mas quando você começa a te ouvir e você volta para sua casa latejando, você é uma pessoa abençoada. Você é abençoado. E aquilo lateja durante a semana assim, e é como se fosse uma espinha inflamada no interior do coração, e você ouviu a palavra e aquilo tocou você. Você é uma pessoa abençoada. Se o seu marido chega em casa e ele reclama da palavra,
Esposa, põe a mão sobre a cabeça e diz: você é um homem abençoado, porque você entendeu. Você é abençoado, porque não entender as coisas, Deus me livre de não entender. Nós só entendemos, nós só ouvimos e só vemos se o Espírito Santo nos toca e nos mostra. Olha o verso 16: palavra daquele que ouve o dito de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, prostra-se, porém, dos olhos abertos. E ele primeiro diz que ele ouviu, que ouve os ditos de Deus. Amém? Meus irmãos, do verso 5 ao verso 8, é aberta a boca desse profeta, e é dito tudo o que Deus pensa acerca do seu povo. O que Deus pensa sobre nós, sobre a igreja, sobre os convertidos? O que Deus pensa sobre nós? O que Deus pensa? Verso 5: que boas são as tuas tendas. Meus irmãos, o que é a nossa tenda? É o templo aqui nessa noite. Essa aqui é a nossa tenda. Sua casa é a tenda. A casa de um cristão. Que boas são as tuas tendas. Que boas são as tuas moradas. Ó, a nossa casa tem que ser uma bênção. Vim aqui no culto, fazer culto diante do Senhor, isso precisa ser uma bênção. Está completamente errado se você não tem prazer nisso. Tem alguma coisa muito errada no seu coração se você fica ali olhando o seu relógio e você quer ir para casa. Deixa, daqui a pouco você vai para casa. Mas a bênção nas tuas tendas, a bênção nas tuas moradas, ó Israel. Olha o que Deus pensa de dar a nós: como vales que se estendem, como jardins à beira dos... Assim Deus olha para você. Você tem que dizer um amém. Amém. Assim Deus olha para mim, para nós, como jardins à beira dos caminhos, como as árvores de sândalo. Sândalo é árvore perfumada, perfume. Como sândalo que o Senhor plantou. Nós não estamos aqui por nós, o Senhor nos plantou aqui. Como cedro junto às... Cedro é uma madeira muito preciosa. Então é precioso, como cedro plantado junto às... que não murcha, não perde a sua folha, dá a sua semente no tempo certo, junto das águas. Olha como Deus olha para nós. Verso 7: águas manarão de seus... Presta atenção que Deus mudou a ordem das coisas. Águas manarão de dentro dos seus... É assim, não é uma vertente que coloca a água no balde, mas é a água que coloca, o balde que coloca a água na vertente. Você entendeu isso? Jesus alterou a matéria da água transformando em vinho. Deus pode mudar tudo, e é o balde preencher a fonte. É assim que Deus nos enxerga. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. E o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como os do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se, como nós somos vistos pelo Senhor, como leão, como a leoa. Quem o despertará? Agora vamos ler essa última parte. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Amém? Amém. Nós não vamos amaldiçoar ninguém, amém? Amém. Mas nós vamos abençoar. Nós somos um povo abençoado. Da mesma forma como nós terminamos o culto passado, eu digo para você: você é abençoado. Amém. Então tira aquele pecado da sua vida, que você acha que você precisa daquilo para viver. Você é abençoado. Aquele costume, aquela crise, você é abençoado. Desde o ventre do cristianismo nós somos abençoados. Amém. Em nome de Jesus, vai para sua casa com essa palavra, nessa força, nessa autoridade. Nós somos um povo abençoado pela presença do Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, que a tua presença é poderosa sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, que o teu Espírito Santo nos revela
um sentimento maravilhoso na tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.